Esse vídeo vai ser diferente dos outros que eu já fiz no canal, pois eu vou falar sobre um tema que eu tenho estudado nos últimos tempos e que me deixou fascinado. Eu estou falando da filosofia, a rainha das matérias, o amor pela sabedoria. E nesse vídeo aqui eu vou expressar para vocês o que eu aprendi, que é pouquíssimo ainda, mas pode ser muito valioso para você. E quem sabe pode te motivar a adentrar nesse universo de sabedoria que é a filosofia. Eu sou o Tengara e seja muito bem-vindo ao meu canal. Talvez você já tenha visto essa matéria na escola no ensino médio e provavelmente não se interessou muito por ela. Às vezes porque o professor era chato ou o conteúdo não era nem um pouco interessante. Mas esqueça a forma como a escola te apresentou a filosofia. Vamos mergulhar um pouco mais a fundo nisso. E para começar, eu vou falar um pouco sobre Sócrates. Sócrates é considerado o pai da filosofia, mesmo que não tenha sido ele o homem que cunhou esse nome. Na verdade, foi Pitágoras, de acordo com os registros históricos. Mas deixemos isso de lado. O fato é que a figura de Sócrates é muito marcante por conta dos questionamentos que ele fazia para as pessoas que ele encontrava. Ele não estava nem um pouco preocupado em saber o quão sábio ele era, mas sim de saber o quão ignorante ele era. Ao meu ver, ele não esteve preso a crenças muito firmes sobre as coisas. Ele sempre abria espaço para se questionar sobre o porquê das coisas, e foi isso que infelizmente levou à sua condenação de morte. Em sua defesa no Tribunal de Atenas, Sócrates manteve o seu caráter, ele não se deixou consumir pela covardia, e ele demonstra no livro Apologia de Sócrates que ele mesmo não estava preocupado em se autodefender para poupar a sua vida. Sócrates foi um filósofo do mais alto nível, pois ele não se preocupou em escrever o que é que as pessoas deveriam fazer. Não, ele fez da própria vida dele um exemplo concreto do que ele considerava certo buscar, no caso, a verdade. Mas o que isso tem a ver com os motivos para você querer aprender filosofia? Tudo. Primeiro, que aprendendo filosofia de verdade e aplicando ela na sua vida, você corre o risco de ser mais racional e não se deixar levar pelas emoções momentâneas. Segundo, você corre o sério risco de ficar mais inteligente que as pessoas ao seu redor, pois você vai começar a querer entender as coisas de forma mais profunda e não de maneira superficial, pois você vai reconhecer a sua própria ignorância. Terceiro, você corre o risco de ser amigo da verdade e começar a detestar profundamente as enganações que tem aos montes nesse mundo confuso que estamos. Eu sei que aqui no meu canal tem um vídeo em que eu falo sobre Nietzsche, mas esse vídeo em específico eu criei ele sem ter contato com os livros dele realmente. Eu apenas vi alguns vídeos no YouTube sobre o que as pessoas falavam a respeito dele e desenvolvi esse vídeo, mas eu não tive contato assim com a filosofia dele. Eu até li um pouco sobre o livro Assim Falava Zaratustra, mas eu não compreendi o assunto. Então, aquele vídeo não foi uma opinião minha, de verdade, mas sim eu copiei realmente a opinião das outras pessoas e passei pro vídeo, mas é isso. Agora eu estou aprendendo filosofia de verdade para realmente entender isso e passar esse conhecimento para vocês a respeito dela. E eu estou iniciando a minha jornada pela filosofia, começando primeiro com os livros de Platão. Eu já li o livro O Banquete, o Fedro, Apologia de Sócrates, Menon, e eu tenho que ler outros livros dele para ter um entendimento mais profundo sobre a filosofia, claro, porque Platão, as obras de Platão são a base para eu passar para o próximo nível, que é Aristóteles. Aristóteles é, digamos, um edifício que ele construiu, é muito profundo e não dá para simplesmente eu me aprofundar em Aristóteles em um curto período de tempo. Isso vai demandar bastante tempo ainda, mas eu
tenho certeza que eu vou conseguir realizar isso. E eu quero passar esse conhecimento que eu adquiri através da filosofia aqui para o meu canal no YouTube. E motivar também as pessoas a buscarem a filosofia, a ter essa busca pela verdade, pois é algo que pode transformar a sua vida. Você ser uma pessoa com uma personalidade. É isso que o estudo da filosofia em específico proporciona para você. Ela te faz ser alguém melhor, ela te faz ser alguém de caráter real e não simplesmente uma pessoa que usa máscaras sociais para, sei lá, fingir que é alguém, mas na verdade você não é essa pessoa. Você apenas está fingindo. Na verdade, a filosofia ela vai te transformar de dentro para fora. Na minha opinião, a filosofia, para mim, o significado da filosofia não é simplesmente o amor da sabedoria. Claro, é isso também, mas para mim, na minha opinião, é como se você pegasse a vida pelas mãos e revirasse ela do avesso, sabe? E tentasse compreendê-la em seus pormenores. É isso que a filosofia ela se concentra em você ter clareza sobre as coisas e não simplesmente aceitar tudo. Você começa a se questionar o porquê das coisas. E você simplesmente não aceita uma resposta pronta feita por um professor, por exemplo, sobre alguma matéria. Você começa a questionar o porquê daquilo. Você quer se aprofundar a respeito daquilo. E é isso que a filosofia prega. É você buscar a verdade a todo custo, realmente. Para realmente entender, para ter a clareza de saber. Às vezes você não vai conseguir ter também essa clareza, claro, porque tem perguntas que a filosofia tenta responder de algum modo, mas ela só tenta, ela não tem, digamos, uma verdade absoluta para tudo. E é isso, a filosofia é a eterna busca pela verdade, pois nós não podemos ter o direito de possuir a sabedoria, ela não está em nós. Nós devemos buscá-la e para sempre, até o fim de nossas vidas, pois ela não está conosco. Você não nasce com sabedoria, você vai atrás dela, você torna-se amigo dela. O primeiro contato que eu tive com a filosofia foi através do estoicismo. E o estoicismo é uma corrente filosófica criada por Zenão. Ele teve contato com a filosofia e ele criou a dele, a filosofia estoica, o estoicismo. Tem até a escola do estoicismo, se eu não me engano, era em Atenas. E o estoicismo prega que você tem que discernir as coisas entre duas categorias. As coisas que você pode e as coisas que você não pode controlar. Isso te dá uma vantagem enorme para lidar com as dificuldades do mundo, com as coisas que você não tem controle algum. Isso te dá uma paz mental, uma clareza mental sobre o que você deve agir. E é isso que a filosofia traz. Não só a filosofia estoica, outras também. Não tenho ainda muito conteúdo para falar sobre a filosofia, claro. Mas à medida que eu for me aprofundando na filosofia, eu vou trazer esses conteúdos mais profundos aqui para o meu canal. Alguém que me motivou bastante a querer iniciar essa busca pela verdade através da filosofia foi Olavo de Carvalho. Esta personalidade um pouco, digamos, expressiva. As pessoas costumam associar Olavo de Carvalho a coisas estúpidas, digamos, pois elas estão cegas pela ignorância, elas não conseguem compreender nem o que ele estava falando. Mas se elas pararem para prestar atenção, elas vão ver que ele está realmente falando algo que faz sentido.
Ele, por exemplo, dizia que o ensino no Brasil não é um ensino de verdade. E eu concordo plenamente com ele a respeito disso. Então, eu acredito que você deve buscar o conhecimento por conta própria. Pois se você depender do ensino, como eu já falei em um vídeo aqui no meu canal, você vai ficar burro de verdade. O ensino não vai te preparar para a vida, ele vai te preparar para a prova. O professor Pierre Luigi também falava sobre isso, que a escola, ela te prepara para a prova, mas não para a vida. Então é isso, busque o conhecimento, não se deixe levar pelas pessoas. A filosofia prega isso também. A filosofia busca a busca por essa verdade, entende? Platão criticava os sofistas porque eles enganavam as pessoas através do uso das palavras. E a filosofia, ela quer trazer a clareza para você, para que você não fique cego por conta da ignorância. A ignorância pode cegar a sua visão. Ela pode te destruir completamente. E a filosofia, ela pode te libertar disso. Ela pode te libertar dessa ignorância. Não completamente, claro. Sempre vamos ser eternos ignorantes em algum aspecto que não percebamos, mas devemos evoluir. Devemos sempre buscar ser melhores a cada dia e não nos deixarmos levar pela ignorância. Então é isso, pessoal. Busque o conhecimento, vá atrás da verdade e até o próximo vídeo.